Em São Paulo, depois de mais de um dia de negociações, os professores municipais decidiram manter a greve que começou há 38 dias. De manhã, os professores fizeram vigília em frente à prefeitura e muitos montaram acampamento. Eles reivindicam a incorporação do abono de 15,38% oferecido pelo governo ao salário de todos os níveis da categoria. À tarde, uma comissão de professores foi recebida na prefeitura para tentar pôr fim à greve que já dura 38 dias. No início da noite, sem uma proposta de aumento que agradasse a categoria, os professores decidiram manter a greve e também o acampamento aqui em frente à prefeitura. A administração municipal afirma que já concedeu um reajuste de 13,46% para todos os níveis e que hoje ofereceu a incorporação do abono de 15,38% ao salário para ser pago em 3 parcelas, em 2015, 2016 e 2017, mas o percentual de cada uma delas não foi definido. Ele só reafirmou as propostas que havia apresentado anteriormente, portanto ratificou que os 15,38% para a elevação do piso na forma de abono permanece na forma de abono e ele se compromete a incorporar até 2017. Querem mais o quê? Não era isso que estava pedindo? Por que não volta ao trabalho? Por que tanta intransigência? Isso nós não podemos concordar. No Rio de Janeiro, os professores das redes pública, estadual e municipal decidiram manter a greve iniciada no dia 12 de maio. Uma audiência de conciliação foi convocada para a próxima quarta-feira no Tribunal de Justiça do Estado. Em São Luís, no Maranhão, os professores da rede municipal, em greve desde o dia 22 de maio, pedem o cumprimento da lei do piso e o plano de cargos e salários. Eles também reclamam das condições das escolas e querem a abertura de negociações com a prefeitura. A administração municipal informou que mantém aberta a mesa de negociação com o sindicato. Em Belém, no Pará, os professores estão em greve desde a última segunda-feira. As principais reivindicações são o pagamento de salários atrasados e remuneração de acordo com a qualificação de cada profissional. Eles também querem o reajuste do ticket alimentação e que a lei do piso nacional seja cumprida. A Prefeitura de Belém não falou sobre o movimento. Em Goiânia, os professores municipais estão parados desde a segunda-feira. A categoria quer que a prefeitura cumpra o acordo fechado em outubro do ano passado. A Secretaria Municipal de Educação afirma que cumpre o acordo e que o piso salarial é 7,3% acima do piso nacional. Em Teresina, os professores da rede municipal decidiram encerrar hoje a greve iniciada no dia 20 e devem voltar ao trabalho na segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais, os professores foram excluídos do reajuste salarial concedido aos demais funcionários públicos. A prefeitura não se manifestou. E eu converso agora com duas partes bastante interessadas nessas greves. Roberto Franklin de Leão é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, a CNTE, e também com Rosa Neide Sandes de Almeida, secretária de Educação do Estado do Mato Grosso e representante do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação de estados de todo o país, não é isso? Sim. Nós convidamos também um representante da Federação Nacional das Associações de Pais e Alunos, mas infelizmente a entidade não mandou alguém para discutir conosco um assunto tão importante. Eu quero começar perguntando ao Roberto o que há de comum nas reivindicações, nas greves dos vários estados. Há certamente diferenças, mas o que há de comum? Bem, a maior parte das greves que foram feitas nesses últimos tempos, elas têm, por princípio, elas querem o cumprimento da lei que instituiu o piso salarial profissional nacional. Então, são greves que, na verdade, estão sendo feitas para que uma lei que foi aprovada por unanimidade do Congresso Nacional seja cumprida. Há muita gente que descumpre? Sim, nós temos hoje apenas 9 estados da federação, incluindo aqui o Distrito Federal, que cumprem essa lei, a gente pode dizer, plenamente. Quer dizer, são 27 unidades da federação, 9 cumprem, 1 terço. 2 terços não cumprem. 2 terços não cumprem.
ou cumprem parcialmente, por exemplo. Às vezes pagam o valor do piso, mas não cumprem o que é estabelecido na composição de jornada. Um terço para que os professores possam ter atividades de correção de prova, preparação de aula, receber comunidade, conversar com pais. É uma luta ainda muito grande para que a gente consiga fazer com que essa lei efetivamente aconteça no Brasil, em todos os estados e em todos os municípios. O piso, o valor é R$ 1.597. R$ Quase R$ 1.600. Por uma jornada de até 40 horas. Né? O estado do Mato Grosso cumpre, secretária? Cumpre sim. O estado de Mato Grosso é um estado que há mais de 20 anos tem uma estrutura de carreira que hoje ela está plenamente bem relacionada com a lei do piso. Ela já prevê horas de atividade, são 30 horas, um terço para essas horas de atividade dos profissionais da educação e cumpre o piso não pagando proporcionalmente. Nosso estado é de 30 horas, mas paga integralmente conforme a lei. Agora, Mato Grosso não é um dos estados mais ricos da federação. Não, é um estado pobre, mas não é um dos mais ricos e cumpre a lei. Por que 2/3 não cumprem? Qual é o problema? Onde pega? A senhora representa a entidade dos secretários de educação de todo o país. Os secretários, na representação dos seus estados, eles têm históricos muito diferenciados. O professor Leão está aqui, conhece muito bem essa história. Nós temos estados que não cumprem o número total no subsídio dos professores, que muitos professores recebem gratificações. Quando você soma o cômputo geral, o estado paga. Mas qual é a luta? É para que os profissionais aposentem-se com esse salário integral, no momento que ele sai de uma licença para o problema de saúde ou outro, se ele receba o salário e não fique apenas recebendo o salário mediante gratificações. Tem muitas implicações, carreiras diferenciadas, 30 horas, 20 horas, 40 horas, os modelos são diversos e muitas vezes o investimento é feito, mas não atende a legislação naquilo que ela requer atualmente. Agora, existe uma outra questão que é o seguinte: Estado que se utiliza de gratificação, de bônus ou qualquer outro nome que dê, chamado complementariedade, como é no Rio Grande do Sul, para chegar ao valor do piso, não cumpre a lei. Porque a lei isso é proibido pela lei. A lei do que estabelece o piso estabeleceu um prazo em que estes valores de gratificações de bônus poderiam compor o valor final do piso. Mas esse prazo já acabou. E nós temos ainda alguns municípios e alguns estados que insistem nisso. E a lei do piso buscou, ainda que seja um valor baixo, que é pouco, a lei do piso, o grande avanço dela é que ela inicia um processo de valorização desses profissionais. Agora, secretária, quantos professores tem o estado do Mato Grosso? E quantos % da arrecadação do estado estão comprometidos com a educação? O nosso estado tem uma legislação que 35% do orçamento do estado é para ser comprometido com a educação, mas hoje cumpre esses 35% quando coloca a universidade estadual, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a educação básica, que é a SEDUC. Só para a SEDUC é 25%, está comprometido os 25%. Isso dá esse volume de dinheiro, não sei quanto em reais, mas 25% dão? Hoje, a Secretaria administra com 25%, porque a gente tem uma parceria grande com o Ministério da Educação, que é a parte de obras. O Governo Federal hoje tem amparado muito, eu digo amparado, porque se não fosse esse apoio, nós não teríamos obras novas, reformas, então 25% não é suficiente. Por falar em verba federal, o Plano Nacional de Educação acaba de aprovar os 10% do Produto Interno Bruto para a educação. Isso resolve o problema, na opinião da senhora? Não, eu acho que avança muito, né? Do que nós temos hoje em torno de 5% para 10%. Claro que havia toda uma luta nacional que fosse escrito no texto, que era 10% exclusivamente para a educação pública. Isso não foi escrito no texto, né? Mas tem outras entidades que às vezes podem ter alguns apoios a partir desses 10%. Mas ao ser implantado, com certeza a educação pública dará avanços significativos. Inclusive essa negociação que o professor Leão se referiu em Mato Grosso, nós a fizemos, já confiamos no texto base do Plano Nacional de Educação e todos os recursos que serão necessários para implementar a educação brasileira. Rosa, desculpe, está escrito nas metas que são 10% do PIB para a educação pública. Sim. O grande problema é que na lei, no texto da lei, que é o que vale, está fazendo uma remissão
desse texto de 10% ao artigo 213 da Constituição. E aí o artigo 213 da Constituição permite e abre, escancara as portas para que o dinheiro público seja investido na iniciativa privada por concessão de bolsa de estudo, enfim. E vocês, inclusive, são contra? Somos contra, inclusive no ensino básico, na educação fundamental. Né? Então, a nossa preocupação é que essa porta fique escancarada. Por isso, nós temos um movimento para que o Congresso, na sessão, esse artigo foi destacado para que a Câmara, na sessão de segunda-feira à noite, ela derrube isso. E o Repórter Brasil, com certeza, vai continuar acompanhando essa discussão. Eu agradeço muito ao Roberto Franklin de Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, e a Rosa Neide Sandes de Almeida, secretária de Estado de Educação do Mato Grosso e representante do CONSED, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Obrigado, uma boa noite.